Queridos, eu confesso que eu mudei muitas vezes a mensagem dessa manhã, porque eu queria trazer uma mensagem bem direcionada às mães, né? Dia das Mães, mas o Senhor é o dono da casa, o Senhor é aquele que governa e com certeza essa palavra também vai de encontro às nossas necessidades, quanto mães, quanto mulheres, a necessidade dos homens, dos pais, dos filhos, enfim. É uma palavra que o Senhor quis trazer a nós. E a minha oração é para que ela fale ao teu coração na mesma intensidade que falou no meu. Amém? Eu ganhei um presentinho, um mimo, né, das mulheres no encontro. Alguns mimos, né? E entre eles está um que quando o Senhor me deu essa palavra, ele veio à minha memória. Aí eu queria mostrar para vocês. Olha que lindo. Uma chave. E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Isaías 33, porque o tema dessa mensagem é uma chave de um tesouro. Amém? Quem aqui quer encontrar um tesouro? Então, o Senhor já nos deu muitos tesouros, né? E o Senhor nos deu chaves para esses tesouros. E para que a gente utilize bem, nós precisamos reconhecer que nós temos a chave, nós precisamos saber como usá-la e a que ela dá acesso. E Isaías 33, aqui no verso 5 e 6, vai falar assim, de algo tremendo, irmãos. E diz assim: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Então, qual é a chave desse tesouro? O temor do Senhor. Queridos, eu amo falar do amor de Deus, amo. Amo falar também do amor a Deus. Mas o Senhor tem ministrado muito no meu coração, que nós precisamos ter um equilíbrio. Um equilíbrio. E muitas das vezes nós percebemos uma igreja que tem sido invadida por uma mensagem que é real, que é verdadeira, sobre um Deus que ama, sobre um tempo de graça abundante derramada sobre nós. Nesse tempo dessa graça, nós vivenciamos a maravilhosa opção de nos enchermos do amor do Senhor, de recebermos a dádiva da salvação, a dádiva da prosperidade, da alegria, da paz, e isso é maravilhoso. Só que nós precisamos também receber do Senhor um entendimento completo, amplo dessa graça, amplo do conhecimento desse Deus. E aí vamos lá, esse tesouro é o quê? É o Senhor que habita no alto e ele se torna um fundamento, ele mesmo será o firme fundamento. E aí vai dizer assim, ó, nos tempos a que você pertence. Então, não é para o tempo passado, é para o tempo que você pertence, meu irmão. O Senhor vem e ele precisa ser esse firme fundamento. E esse firme fundamento aqui vai dizer que ele é formado por uma grande riqueza. Riqueza essa de quê? De salvação. Aí nós vamos ver que lá em Atos, né, nós vamos ver a história da igreja, e aí a gente entende o dia, o momento em que a igreja ela é estabelecida, ela é inaugurada. E nós estamos aí rumo a Pentecostes, e a igreja ela é inaugurada em Pentecostes, aonde o derramar do Espírito Santo vem sobre 120 pessoas.
120 pessoas essas que caminharam em obediência, porque a Bíblia diz que lá na ascensão de Cristo aos céus, ele dá uma ordem a um povo que estava reunido em torno dele. Esse povo, ele ouviu Jesus dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que era em torno de 500 pessoas, mas apenas 120 estavam reunidas. Por quê? Porque uma igreja, ela só é estabelecida quando ela é firmada em obediência. Então eu não sei para onde foi parar os 380, mas o que eu sei é, a igreja foi inaugurada com 120 pessoas que escolheram obedecer. E aí essa igreja é inaugurada, mas a Bíblia vai relatar em Atos toda a história dessa igreja inicial, dessa igreja que começa com 120, mas que no dia da inauguração ela já recebe um enorme crescimento. E aí, a partir dali, esse crescimento, ele é tremendo, ele é potencialmente aumentado, multiplicado todos os dias. E aí nós vamos ler como isso se dá. E diz assim, Atos 2, 43, 47. Eu vou citar muitos textos bíblicos, irmãos, se vocês quiserem anotar. Eu não vou dar tempo para abrir, porque o tempo já está corrido. E como eu tenho andado muito com um pastor chamado pastor Fabiano, eu tenho tido o costume de querer, né, aprovar nas escrituras, com referências bíblicas, aquilo que eu vou ministrar. Então, eu vou citar muitos versículos, tá bom? Então, Atos 2, 43, ele vai dizer assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam cheios de quê? De temor. E aí lá no verso 47 diz assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Para o dia de hoje, que é onde essa palavra vai dizer, para os tempos a qual você pertence. Então quer dizer o quê? Que a partir do momento em que a ilha do governador olhar para nós e enxergar uma igreja que é cheia do temor do Senhor, toda essa localidade vai ser impactada e o Senhor trará um grande mover de salvação, porque o temor do Senhor, ele promove salvação. Amém? A segunda coisa que vai dizer assim, sabedoria. E aí, a palavra do Senhor, ela vai comprovar isso em Provérbios 9, 10, Salmo 111, 10, que diz exatamente a mesma coisa. Diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmão, sabedoria é uma chave tremenda. Sabedoria é algo que te leva a saber como entrar, como sair. Sabedoria te livra de embaraços. Sabedoria te ajuda a se comportar nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no seu relacionamento de trabalho. Nós precisamos de sabedoria. E a palavra do Senhor diz que aqueles que têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Irmãos, nós servimos um Deus tão bondoso, tão maravilhoso. Nosso Deus, ele não tem nada de mesquinho. Então, com ele, nada é assim, ó, em porções pequenas, não. Ele dá e dá com abundância. Mas qual é a chave para você abrir essa bênção que é dada pelo Senhor? Pede a sabedoria que ele te dá, mas para que você acesse essa sabedoria, aqui está a chave. O temor do Senhor é a chave para você acessar a sabedoria que não é terrena, mas que vem do alto para mim e para você. Amém? O terceiro pilar
desse fundamento é o conhecimento. E Provérbios 1:7 também vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então o temor do Senhor também é a chave para você adquirir conhecimento. Existem muitos tipos de conhecimento. Eu posso conhecer bem, estudar muito e conhecer a língua inglesa. E aí eu vou ter o conhecimento de inglês. Mas aí você vai perguntar: mas eu conheço um monte de gente que não teme nada ao Senhor, mas sabe inglês. Então, que conhecimento é esse? Que a chave para a gente abrir o acesso a Ele é o temor do Senhor. Eu posso saber muito bem matemática, eu posso adquirir esse conhecimento estudando. É claro que até mesmo para esse conhecimento natural, eu dependo da graça e bondade do Senhor. Porque se Ele não me der uma psique apta para adquirir conhecimento, já era. Não tem estudo que me faça adquirir. Mas aqui está falando especificamente de um conhecimento que só é acessado pelo temor do Senhor. E aí nós vamos entender que conhecimento é esse, lá em Provérbios 2:5, e diz assim: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Queridos, quer conhecer mais o Senhor? Tema Ele. Você quer conhecer quem é Deus? Tema Ele. E é interessante que essa chave de conhecimento é como se fosse uma chave que dá acesso a dois ambientes. Um ambiente é o conhecimento de Deus. O outro ambiente é o temor do Senhor. Por quê? Porque quando você acessa a chave do temor do Senhor, você passa a conhecer mais a Deus. Mas quando você passa a conhecer mais a Deus, você também acessa a chave da onde você passa a temer mais o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, irmãos, é impossível que esse temor não venha sobre você, porque nós servimos a um Deus que é santo. Isaías chega diante do Senhor, ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, mas veio sobre Isaías um temor tão grande que ele vai cair como morto e dizer: ai de mim, ai de mim. Porque conhecer ao Senhor te faz temê-lo. Amém? Quanto mais compreensão da grandeza de Deus, maior nossa capacidade de temê-lo e de reverenciá-lo. Glória a Deus. Aqui vai dizer em 2 Coríntios 7:1: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A Bíblia vai dizer para sermos santos. Sede santo porque eu sou santo. Queridos, o nosso Deus, Ele não coabita com o pecado. E Ele derrama sobre nós uma graça que nos limpa e nos purifica e nos dá condições de entrar na presença dEle, de olhar para Ele, de caminhar com Ele, de sermos cheios dEle. Mas essa graça que nos purifica, ela também nos empodera. Ela nos empodera a viver uma vida diferente, a viver uma vida santificada por Ele. Glória a Deus. E aí, Mateus 10:28, Jesus ele vai nos dar um alerta a quem devemos temer, e diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, muitas das vezes, nós dedicamos o nosso temor a homens, a situação, a circunstâncias. E a palavra do Senhor, ela nos dá muitos benefícios, para não ficar só aí na parte, né?
ela nos dá muitos benefícios de temer ao Senhor. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? Muitas mulheres são louvadas, elogiadas nesse dia. E aí, lá em Provérbios 31:30, vai dizer aquilo que traz para mim e para você um louvor que é muito melhor. E diz assim: enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Queridos, eu não sei qual o desejo do teu coração. Se você deseja o louvor de homens, eu quero te dizer que você passa a temer a homens. Você passa a querer de qualquer forma agradar a homens. Mas quando você serve, e aí quando você teme a homens, você passa a servir a homens. Porque a gente serve aquilo a quem nós tememos. É a mesma coisa o dinheiro. Se você teme ter dinheiro ou não ter dinheiro, você passa a ser servo de Mamon. Por isso que, como nós vivemos num mundo que é movido pelo dinheiro e pelo poder, o Senhor, Ele nos dá um alerta. É o único que Ele diz, Ele chama de Senhor, é Mamon. Então o que você teme, meu irmão, é a isso que você passa a servir. Mas o Senhor nos convida a entrar num lugar de temer ao Senhor. E de nós nos colocarmos como os servos dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 33:18 vai dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Interessante que quando chega no Salmo, nesse mesmo Salmo 33, no verso 13, vai dizer assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre todos os homens. E aí no 18 vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. E aí parece uma contradição, né? Porque nem todos os homens temem a Deus. Mas eu quero te falar que existe um olhar diferenciado sobre a tua vida. Existe um olhar diferenciado sobre aqueles que temem ao Senhor. Porque você pode, vamos pensar num pai. Um pai leva o filho no parquinho, né? Na pracinha lá. E ele senta e deixa o filho solto lá. E ele está, ó, de olho no filho. Ele está vendo todas as crianças. Mas o filho dele, se alguém se aproximar, ele já está lá para proteger. O filho dele, se cair, ele corre para amparar. Sabe por quê? Porque o olhar do Senhor que está sobre você, que teme o Senhor, é um olhar de cuidado, é um lugar de zelo, é um olhar de preocupação, é um olhar de proteção. Então, esse é o olhar que nós atraímos para nós quando nós entramos num lugar de temer o Senhor. Salmo 128, queridos, vai falar sobre aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos, eu quero te dar um segredo. Você temendo ao Senhor, o Senhor te deu a chave. O Senhor te deu essa chave. E essas promessas são para você. Marido, se a sua mulher, porque está aqui, ó, a sua mulher será como videira. Sabe o que é videira? Fala da produção de uva, fala da produção de vinho, fala da produção de alegria. Então você tem direito de chegar com a chave do temor do Senhor diante da presença de Deus e declarar: a minha esposa, querendo ou não querendo, ela vai ser fonte de alegria na minha vida.
Porque é a palavra do Senhor quem te promete. E muitas das vezes nós queremos mudar as circunstâncias com a força do nosso braço. Mas com chave você não precisa arrombar a porta. Você simplesmente acessa os segredos. Você acessa as bênçãos. Você acessa aquilo que a chave te dá acesso. Então, ao invés de você começar a reclamar da sua esposa, começa a profetizar: eu sou um homem que teme ao Senhor, então eu tenho uma esposa que é uma videira, é como uma videira, é a alegria da minha alma. Aleluia, glória a Deus. Olha a responsabilidade, esposas. Se você tiver um homem que teme ao Senhor, está aqui, ó, o seu papel na vida dele. Amém? Glória a Deus. E vai dizer mais: você comerá do trabalho das suas mãos. Pega a chave do temor do Senhor e começa a declarar sobre o teu emprego, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças. Olha só, eu vou comer do meu trabalho, mas eu vou comer bem, porque a palavra do Senhor fala de um Deus que é abundante, é com abundância. Então o Senhor dará a mim e a minha casa fartura, pão sem escassez, porque é essa palavra que promete. Então vale ou não vale a pena temer ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda vai falar dos filhos como planta de oliveira. Oliva, irmão, fala de unção. E eu quero profetizar que seus filhos vão ser alcançados pela unção derramada do alto, que é promessa sobre nossas vidas, que tememos ao Senhor. Existe uma unção nesse lugar, nessa manhã. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas o negócio aqui está diferente hoje. Existe uma unção derramada e seus filhos serão alcançados por essa unção, porque é promessa. E essa palavra não mente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a gente precisa entender exatamente o que? O que é então temer ao Senhor? Amém? Então, eu vou te falar uma coisa primeiro. O que não é temer ao Senhor? Porque quando a gente vai para o dicionário, a gente percebe no dicionário deixa eu tomar uma aguinha aqui. Uma descrição sobre ter medo. Sobre ter medo, né? Mas temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. E nós vamos ver isso através da vida de um homem. Através da vida de um homem chamado Moisés. Mas temer ao Senhor não é ter medo, não é ficar assustado com Deus. Quando temos medo de Deus, a gente quer se afastar dele, como Adão e Eva no jardim. Já viu? Adão e Eva, quando eles pecam e Deus vem, porque Deus vem, irmãos. Deus não deixa de vir porque você pecou, ele vem. Amém? Agora, quando a gente tem medo, a gente corre e se esconde. A gente passa a não querer mais a companhia dele. A gente se esconde por detrás de desculpas, a gente se esconde por detrás de culpas, mas a gente foge dele. Mas temer ao Senhor não é ter medo dele, porque Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer se relacionar com você. Amém? Então, nós vamos definir o temor do Senhor da seguinte maneira. Temer ao Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. Hoje Fabiano falou aqui, né? Que se uma parte das suas finanças, se a primeira parte for santo, o restante todo é santo. Então, o que é declarado pelo Senhor santo? Toda a tua vida. Amém? É atribuir ao Deus Altíssimo e Infinito e o mais elevado lugar de honra na sua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. É adorar,
somente a Deus, com um louvor apaixonado e ações de graças. Continuamente, o temor do Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta. É fazer do interesse dele o teu interesse. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, sim, pavor, sim, até terror. Mas de quê? Dele? Não. Do simples pensamento de ofender a Ele. Então, o temor do Senhor, o medo que Ele provoca em você, não é o medo de Deus. O que provoca em você é um medo, um temor, um pavor de ofendê-lo. Porque Ele é um Deus tão santo, tão digno, tão excelente, que a gente passa a querer agradá-lo. E isso é temer ao Senhor. É submeter a nossa vontade para abraçar a vontade dEle. É uma limpeza, uma purificação que dura para sempre. Queridos, o temor do Senhor, quando a gente começa a ver essa descrição, a gente começa a imaginar, Senhor, como eu consigo isso? Como eu consigo chegar nesse lugar? Como eu consigo chegar diante do Senhor em temor? E aí eu quero te dar uma boa notícia. A boa notícia é que o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele promove em você o temor, derramando sobre você o Espírito Santo. É por isso que a igreja primitiva, ela passou a andar no temor do Senhor, porque ela recebeu um derramar do Espírito Santo sobre ela. Então nós precisamos ansiar, buscar, desejar esse derramar do Espírito Santo. Diz lá em Isaías 11:2, comprovando como aprendi ali com o professor Fabiano, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nós somos desafiados a temer o Senhor. E eu queria ler com vocês agora, eu vou deixar vocês abrirem aí, Êxodo. Eu vou pular aqui um pouquinho. Porque, irmãos, eu comecei a estudar sobre isso e eu percebi que a Bíblia, ela fala tanto, mas tanto do temor do Senhor, que eu fiquei impressionada. Impressionada. Se eu fosse citar todos os textos aqui, eu acho que eu teria que pregar o ano inteiro. É muita coisa, isso é muito importante. Isso é muito importante, é por isso que nós temos sim que falar do amor de Deus. O Deus é amor, mas nós não podemos ter uma vida espiritual capenga, que tende só para um lado. Assim como nós também não podemos falar apenas do temor do Senhor, esquecendo de anunciar o amor tão grande e imensurável que nos alcançou. Por quê? Porque nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos ter uma vida com Deus equilibrada, uma vida com Deus que conhece. E eu oro todas as vezes que eu vou, falar do amor de Deus, eu oro como Paulo orou na carta, onde ele vai dizer assim, eu me coloco de joelhos por vocês. Para quê? Para que vocês conheçam a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Porque é esse amor que promove em nós o infinitamente mais que é feito por Deus para mim e para você. É esse amor que promove isso. Mas conhecer esse amor, irmãos, até para experimentar mais desse amor, a gente precisa se colocar num lugar de quem teme a Deus. Esse amor não faz a obra da cruz ser barata.
Esse amor, ele faz com que nós sejamos alcançados por essa graça tão grande, mas que nos transforma, como a Mavi bem falou aqui. Nós somos transformados em pessoas melhores, porque nós passamos a caminhar no temor do Senhor. Glória a Deus. E aqui em Êxodo vai contar a história de Moisés. Vamos lá, Êxodo, capítulo 19, né? Vou ler alguns versículos do capítulo 19 e do capítulo 20 também. No capítulo 19, vai contar, irmãos, uma passagem que está muito em alta, né? Que é quando o Senhor manifesta a sua glória. Primeiro, Moisés, né, para contextualizar aqui. Moisés, ele é atraído, né, pela sarça que não se consumia. Aquele fogo que pegava na sarça, mas a sarça não era consumida por ela. E aquela atração, né, que Moisés teve, o levou a se aproximar de Deus. Mas quando Deus vê Moisés se aproximando, Deus dá uma ordem: ei, tira a sandália, esse lugar é santo. Sabe por quê? O primeiro encontro com Deus já vai promover em mim e em você um entendimento que não é de qualquer jeito. Deus nos atrai. Esse é um lugar da graça abundante. Você pode chegar aqui nesse lugar do jeito que você tiver. A gente não está colocando nenhum impedimento para que você se aproxime de Deus. Venha do jeito que você está, porque é o Senhor quem te resgata, te convida, te atrai. E é da forma em que você estiver. Mas eu quero já te comunicar uma coisa. Quando você vem, existe uma graça que te limpa, que te purifica, que te torna apto a entrar nessa presença, mas existe um retirar de sandália necessário. E o que é? É retirar de você os caminhos que outrora você tinha. Existe uma mudança que acontece e a gente começa a caminhar diferente. Esse encontro não permite que você saia dele trilhando os mesmos caminhos de outrora. Esse encontro requer de mim e de você um tirar de sandálias. Amém? Mas esse homem que tem esse encontro com Deus recebe ali uma missão. Essa missão é ir até o Egito e tirar e libertar um povo que clamava, que suplicava, que não aguentava mais. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor tem convidado uma igreja que se posicione e que vá ao encontro de um povo que está lá fora, clamando, chorando, que não aguenta mais, que não suporta mais a opressão, as cadeias, aquilo que os estão afligindo. E o Senhor nos convoca da forma em que Ele convocou Moisés. E Moisés vai, ele obedece. Ele vai até o Egito, e aí a história, né, todos conhecem. Existe todo aquele embate com o faraó, as 10 pragas, e finalmente o povo sai. O povo sai e o povo vai caminhar pelo deserto. Só que o Senhor, queridos, Ele não chama você para sair do mundo e chegar na terra prometida, para vivenciar as bênçãos da terra. Apenas, não. O Senhor, Ele te tira do Egito, Ele quer te levar sim para uma terra prometida, mas o maior objetivo de Deus é que Ele quer ter um relacionamento com você. E aí Deus, Ele vai falar com Moisés, e Ele vai dizer assim, olha, aqui no capítulo 19, no verso 10 diz, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então o Senhor, Ele orienta Moisés a levar o povo a uma consagração, porque a presença de Deus requer vestes limpas, e aí sim o Senhor vai se manifestar. Glória a Deus.
Aí lá no verso 16 já vai descrever esse dia, né? Houve a consagração e finalmente, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele diz que a glória do Senhor, a palavra do Senhor diz, e a glória do Senhor encherá toda a terra. É chegado o tempo em que o Senhor nos convida a nos prepararmos, a limparmos as nossas vestes, porque vai vir, irmãos, um avivamento onde a glória do Senhor vai fazer tremer a terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas aí aqui, no capítulo 20, diz assim, a partir do verso 18: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los. Para quê? Para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Queridos, esse texto ele vai dar a descrição clara e perfeita da diferença daquele que teme ao Senhor e daquele que tem medo do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está levantando uma voz profética na terra. Queridos, lá em Malaquias já vai dizer assim, ó: eu enviarei o meu mensageiro adiante de mim para preparar o caminho. Essa é a mensagem entregue por João Batista. Mas nos últimos dias haveria uma voz profética que viria à frente. O Senhor tem levantado profetas nesse tempo, glória a Deus, para anunciar: está vindo, glória a Deus, o juiz de toda a terra. Aleluia, já diz lá em Tiago. Ele vem julgar. E essa voz profética, irmãos, e aí a gente vai perceber essa diferença nessa passagem de Moisés. Por quê? Porque Moisés temia o Senhor, mas quando a glória se manifesta, quando os trovões ecoam, quando a voz do Senhor brada, quando o fogo queima, Moisés ele é atraído à presença. Moisés clama e ama a presença. Moisés ele vai implorar para Deus: deixa eu te ver, deixa eu te ver. E Deus vai dizer para ele: meu filho, você não pode ver a minha face, senão você vai morrer. Mas ele insiste com Deus, ele quer a glória de Deus. E aí Deus vai falar com ele: fica aqui, ó, nessa brechazinha que eu vou passar de costa. Aleluia. Quantos aqui desejam ver o Senhor, irmãos? Quantos aqui querem, como Moisés, ardentemente essa glória? Irmãos, aquele povo, eles não temiam ao Senhor.
Por isso que eles tiveram medo quando a glória se manifesta. Aquele que não teme ao Senhor não suporta a voz que vem declarando que Ele está vindo. E eu quero te dizer, irmãos, que a palavra do Senhor, às vezes, eu sei que essa voz profética, muitas das vezes parece que nós estamos anunciando o julgamento, o juízo. Não, não é uma voz de juízo não, irmão. Isso é uma voz da misericórdia. É a voz que anuncia a misericórdia de Deus. É a voz que anuncia um Deus que te chama para temê-lo, porque Ele não quer que você caia em juízo. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, o povo teme e se afasta, mas Moisés não. Moisés se aproxima. Quando você ouve a voz do Senhor, o que vem no teu coração? É um desejo para se aproximar dEle? Ou é um desejo para se esconder dEle? Porque esse é o termômetro. Esse é o termômetro para se você está no lugar de quem teme ou se você está no lugar de quem tem medo. O Senhor, Ele vem dizer que o propósito que foi apresentado para os israelitas, Moisés vai dizer para eles, o propósito do teste de Deus é para que vocês soubessem se temiam ao Senhor ou não. E o Senhor, Ele quer repetir esse teste na nossa vida nesse tempo. O Senhor quer nos revelar se nós tememos a Ele ou não. Se eles temessem, eles não pecariam. O pecado acontece sempre que nos afastamos dEle. Moisés disse, não temais. Então ele disse, Deus, vem. O Senhor veio para que o seu temor esteja diante de vocês. Então, o Senhor, Ele quer revelar a sua glória. E Ele vai revelar a sua glória. A palavra do Senhor diz que a glória do Senhor será manifesta em toda a terra. E nesse momento, irmãos, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora, a questão é, qual é a motivação? Porque se você teme ao Senhor, você vai se dobrar sim, mas você vai se dobrar porque você entende que a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você vai se dobrar sim, você vai se dobrar porque o temor do Senhor te constrange a isso. Agora, quem não teme, vai se dobrar do mesmo jeito, porque quando a glória dele vier, ninguém vai conseguir ficar de pé. Vai se dobrar por medo, vai se dobrar por pavor, vai se dobrar por temor, mas vai ter que se dobrar. E o convite do Senhor a nós, a voz que tem ecoado, eu não sei se vocês têm percebido, mas até essa festa de Pentecostes, irmão, desse ano está muito diferente. Nós não estamos clamando por um mover, aonde a gente vai ver muita manifestação de poder. Nós temos clamado por um mover, aonde vai haver uma grande transformação nas nossas vidas. Nós estamos desejando isso. Isso é a voz do Senhor clamando, preparando o caminho para Ele, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Existe, irmão, um julgamento preeminente. Glória a Deus, glória a Deus. E o que é que nós vamos perceber, irmãos? Nós vamos ver também que, quando se trata de temer ao Senhor, o mundo, ele tenta nos enganar, ele tenta nos forjar situações que fazem a gente achar que não é bem assim, né? A gente percebe isso. Salomão, né, que é um grande, o maior sábio, né, dito de todos os tempos, ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele fala assim, ó, lá no capítulo 8, verso 11 e 12. Quando os crimes não são castigados, qualquer semelhança, irmãos, é mera coincidência ou não. Logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa.
Quando a Bíblia fala de vida longa, ela está falando de vida boa, irmãos. E aí diz assim: mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Então a gente tem visto por aí, não é só lá fora no mundo, mas às vezes até entre nós, pessoas sem o menor temor ao Senhor. Pessoas vivendo uma vida dupla, uma vida onde levanta as mãos e adora, mas leva uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor. E às vezes a gente olha para o elemento e pensa assim: meu Deus, parece que tudo dá certo, né? E é o que Salomão está falando. Parece que está tudo tão bem na vida desse cidadão, gente. Cadê o temor do Senhor? Será que essa palavra é fiel mesmo? Será que a gente tem que temer nesse nível? Afinal das contas, ele está tendo uma vida boa. Mas por que Salomão ele vai dizer: mas mesmo assim, mesmo que o mundo está te mostrando isso, eu quero te dizer uma coisa: as coisas vão ser melhor para aqueles que temem o Senhor. Sabe por quê? Porque julgamento adiado não é sinal de que não haverá julgamento. Não é ausência de julgamento. A palavra do Senhor, ela nos adverte em muitas e muitas e muitas passagens sobre isso. Lá em Tiago, como eu já citei aqui, 5:9 vai dizer: o juiz está às portas. 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, é tudo Novo Testamento, tá? Hebreus 10, 30, 31, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, essa voz profética, eu gostaria de convidar os irmãos do louvor, nós não vamos nos estender muito, ela vem nesse tempo que se chama hoje, como eu falei. Paula, parece que você está aqui para anunciar um juízo iminente. Não, irmãos, eu vim aqui para te dizer que existe um Deus que te ama tanto e que Ele te alerta nessa manhã para que você entre nesse lugar de temê-lo, de servi-lo em temor, para que você seja alcançado por esses pilares, que é a salvação, que é o conhecimento e a sabedoria de Deus. Essa é uma manhã aonde essa chave entregue a todos nós abre, dá acesso a um lugar em Deus, que somente o Espírito Santo de Deus pode nos levar. E eu queria fazer um convite a você. Eu queria te convidar a todos a estar de pé. E se você ouviu essa mensagem nessa manhã, e você entende que essa graça que te alcançou, que te revelou a Jesus Cristo como Salvador da tua vida, que te ama com amor tão incondicional, que foi capaz de dar a sua própria vida por amor a você, mas que até hoje você entende que você não tinha alcançado, através do Espírito Santo, esse caminhar em temor ao Senhor, esse caminhar no temor do Senhor. Mas hoje você quer pedir a Ele que esse Espírito venha te transformar de maneira tal que as suas sandálias sejam trocadas, que as suas vestes sejam lavadas, e que a partir desse momento você entende que vai acontecer uma transformação. Querido, se essa palavra tem alcançado a tua vida e existe um desejo ardente em você de viver além do que você tem vivido até aqui. Paulo, eu até tenho sido transformada, mas essa palavra falou comigo que tem mais de Deus. Eu preciso ser
inundada por esse temor de uma maneira mais forte, e você quer vir aqui à frente, eu te convido a estar aqui no altar. Eu te convido a estar aqui, para que o Espírito Santo, que é poderoso para gerar em mim e em você, trazer à existência esse temor que nos capacita a viver em santidade, a viver uma vida diferente, a viver uma vida onde nós entregamos tudo e consagramos tudo a Ele. Talvez você possa dizer: Paula, na minha família eu até vivo o temor do Senhor, mas nos meus negócios, nos meus negócios as coisas não estão assim conforme o Senhor quer que esteja. Paula, na minha vida profissional até está tudo bem. Olha, mas eu não consigo viver uma vida de santidade no meu relacionamento com meu namorado, com a minha namorada. E eu quero andar nesse temor a partir de hoje. Eu preciso de uma porção maior do Espírito Santo de Deus. Talvez você diga para mim: Paulo, eu até tenho vivido direitinho, mas eu muitas das vezes entendo que a força que eu faço é tão grande que parece que eu estou assim me dilacerando, e eu preciso fazer com leveza. Eu preciso entender que essa é uma graça dada por Ele, que é o Espírito Santo que faz isso em mim. Eu preciso continuar caminhando em santidade, mas sem ter que ter um esforço próprio ou natural. Mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito especial da igreja na terra. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você tem sentido um forte ardor no teu coração, para que você veja as vidas se rendendo a Cristo, sendo alcançadas por essa tão maravilhosa salvação. Mas somente quando você temer ao Senhor completamente, você vai verdadeiramente amar o que Ele ama. E se tem uma coisa que Deus ama, irmãos, são almas. Então você sai do lugar de julgamento, você entra no lugar do temor do Senhor, e você passa a estar apaixonado por aqueles que precisam ser salvos pelo Senhor. E aí você precisa que essa chave vire, esse mover de salvação através da tua vida, aonde o amor de Deus flua através de você de uma forma tão abundante, em que muitas pessoas passam a enxergar Jesus através de você, passam a conhecer o amor de Deus através de você. E eu quero orar nesse momento. Enquanto o louvor vai estar entoando essa canção, você ainda pode vir à frente, ou se não quiser vir aqui, mas quiser se ajoelhar onde você estiver, quiser pedir ao Senhor esse derramar maior do Espírito Santo em tua vida, que o Espírito Santo traga esse temor ao teu coração. Por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa
cada um de nós. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por essa casa de oração. Eu te louvo por esse ambiente preparado, Senhor amado. Que o Senhor venha nos receber. Não apenas aquilo, ó Pai, que desejamos te entregar, mas que o Senhor receba toda a nossa vida. Que sejamos, Senhor amado, sacrifícios vivos e agradáveis a Ti. Senhor amado, eu te louvo, porque a Tua santidade, Senhor, me constrange, me transforma e me empodera. Muito obrigada, Jesus. Abençoa Teus filhos. Promove em cada um de nós, Senhor, aquilo que o Teu Espírito deseja promover. Ativa em nós, Senhor, os dons do Espírito Santo e faz-nos, ó Deus, uma potência em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Aleluia. Tem alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega a Jesus? Tem alguém aqui que deseja nessa manhã receber a salvação em Cristo Jesus? Que entendeu que precisa temer ao Senhor, mas também entende que existe uma voz que te chama a caminhar por Ele e que essa voz tem enchido teu coração. Tem alguém nessa manhã para Jesus? Amém? Todos são salvos em Cristo Jesus aqui, amém? Glória a Deus. Então você leve essa mensagem para alguém. Pergunte ao Senhor: Senhor, a quem o Senhor quer se revelar nesse dia? Que o Senhor quer usar a minha vida para isso. Eis-me aqui. Levante suas mãos, Senhor, ao Senhor nesta hora, em rendição a Ele, e aceite o convite do Espírito Santo para ser canal para alguém nesse dia. Você crê que hoje o Senhor pode salvar alguém através da tua vida? O Senhor pode te dar oportunidade, a honra que os anjos queriam ter, mas o Senhor confiou a você, que é de anunciar essa tão maravilhosa salvação que te alcançou. Senhor, usa teus filhos, Senhor. Deus, eu não sei com quem eles vão estar nesse dia, mas dê a eles a unção e o poder necessário para que eles anunciem a tua salvação. E que o Senhor encontre uma terra fértil, e que o Senhor possa fazer a semente da tua palavra germinar e produzir frutos dignos da tua salvação, em nome de Jesus. Despede-nos em paz, leva-nos aos nossos lares, Senhor, com a cobertura dos seus anjos. Em nome de Jesus eu oro, amém.